Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional direto aqui do estádio Beira-Rio. Estou na zona mista, aqui a porta do vestiário, né? Porque aqui aconteceu a coletiva de apresentação do Mano Menezes como novo técnico do Internacional e tem vários destaques que a gente precisa conversar sobre isso. Também rolou o primeiro treino sob olhares do Mano Menezes, porque ele foi comandado mesmo pelo Cauã de Almeida e pelo Julinho Camargo, mas as notícias são boas, beleza? Então, vamos falar sobre isso. Sem antes dizer, gente, pedindo a inscrição para vocês. Afinal, o canal está chegando em 90 mil inscritos e eu preciso da ajuda de vocês. Se tu está assistindo aí e não está inscrito, te inscreve aí no canal para que a gente possa chegar em cada vez mais colorados. E também dizer que esse vídeo tem o apoio da OneXBet, a maior global bookmaker do mundo, que te dá crédito dobrado no teu primeiro cadastro e no teu primeiro depósito. Hoje vários jogos, né? Tem Flamengo e Palmeiras, tem jogo do Celta de Vigo, para quem gosta de olhar o Celta de Vigo, tem jogo também no campeonato inglês, Chelsea, Arsenal, tem muito jogo bom, tá? Então aposta na OneXBet. Vamos falar, gente, primeiro sobre a primeira parte, né? Que foi o treino que o Inter acabou abrindo para a imprensa hoje e algumas boas notícias, tá? O Mano Menezes, na primeira vez que a gente pisou no gramado, estava conversando com o Paulo Autuori. Isso é um destaque que eu vou fazer depois também. Mas fica muito claro também que ele procurou nesse primeiro momento chegar, conversar, olhar. Foram vários momentos que ele estava conversando com o Daniel Pavan, né, preparador de goleiros, com quem ele trabalhou na base do Inter lá na década de 90, por exemplo, que ele chamou o Julinho Camargo para conversar, o Cauã de Almeida, o João Goulart, preparador físico, para entender também o momento do Internacional. É bom lembrar que ele trouxe apenas o seu auxiliar, o Sidney Lobo, e a comissão restante será toda a do Internacional, a comissão permanente. Ele terá boas notícias, tá? Porque o treino de hoje apontou que o Inter terá 5 jogadores de volta contra a equipe do Fluminense. Vitão, recuperado de problemas particulares, né, o falecimento do seu tio, está treinando e vai ficar à disposição para o jogo contra o Fluminense, com boas chances de começar entre os titulares, inclusive. Wanderson, também recuperado de edema, né, vai estar à disposição, está treinando desde ontem normalmente com o grupo, não sente mais dores e vai embarcar para esses dois confrontos, Fluminense e Independiente Medellín, no sábado e na terça-feira, respectivamente. David, também recuperado de lesão muscular, e os outros dois que são desfalques mais recentes, né? O Edenilson, que foi apenas um susto na questão do joelho, e o Lisiero, recuperado de uma virose. Então eles ficam à disposição do Mano Menezes, que ainda precisa sair no bid para estar à disposição no jogo lá do Rio de Janeiro. É difícil esboçar um time do Inter titular e até o Mano foi perguntado sobre isso e falou que vai fazer o mais simples, né? Simplificar é o começo. Aí uma coisa dá certo, outra começa a dar certo ali, ele vai trocando aos poucos, porque o Inter precisa estancar. O Inter precisa ganhar para ganhar confiança e aos poucos ir implementando as suas mudanças. Por outro lado, ele ainda segue sem o Tyson, que até foi ao gramado hoje, mas fazendo um reforço muscular, atividades leves, não deve ser relacionado para essa viagem. Além deles, né, o Moisés, o Alan Patrick e o Pedro Henrique, os três também sem condições de jogo, talvez estejam sendo preparados para encarar o Avaí aí no outro final de semana aqui no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. Dito isso, gente, vamos para a coletiva do Mano Menezes. E aqui eu faço um destaque, tá? O Mano veio muito preparado e sabendo o que ele está assumindo, quem ele está assumindo, e acho que isso é um ponto positivo que causa otimismo no torcedor colorado. Ele abriu falando já sobre o seu coloradismo, né? Deixando nas entrelinhas ali de que queria mandar um abraço para os amigos de infância que sabiam o quão importante é esse momento dele assumir o Internacional. Inclusive nas redes sociais a gente pôde acompanhar hoje, né, no Instagram do Mano Menezes, no Twitter também, algumas imagens dele chegando ao estádio Beira-Rio, cumprimentando funcionários antigos do clube, né, como o seu Juarez, o Banha, também a diretoria do Colorado, e que também traz um recado, né, de que o Mano tem um carinho especial pelo Inter e que essa hora um dia ia chegar e chegou, e dá para ver a felicidade que ele está de treinar o Internacional. Ele foi questionado sobre vários pontos, tá? E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é sobre como ele pega o Inter. Ele cita muito claramente, né, que ele só está aqui porque o Inter tem problemas. Senão o Medina teria prosseguido, o Inter não trocaria o técnico, apostaria no uruguaio e estaria tudo bem, né? Não está tudo bem. Ele sabe que o Inter é um time com problemas, com dificuldade, mas fez questão de citar como exemplo a partida contra o Fortaleza. De várias formas. Primeiro,
com a sinergia entre time e torcida, que o Inter precisa criar uma identidade de jogo, uma identidade de time para que o torcedor possa se identificar com ela. E a partir daí trazer o apoio da arquibancada, que é muito importante. E aqui a torcida também precisa entender o quão importante é este apoio do torcedor colorado. Então assim, a leitura que passa é que ele vai tentar simplificar o máximo possível. E ele citou isso também, né? Simplificar às vezes é o caminho. E vamos ver o que vai acontecer. Foi perguntado sobre o Taison e o Edenilson, né, os principais jogadores do Inter neste momento, e citou que precisa respeitar momentos e que precisa respeitar também a característica desses jogadores. Sobre o Edenilson em específico, ele chegou a citar que o Edenilson foi convocado para a seleção brasileira e que foi jogando de uma forma específica. Então não adianta ele querer revolucionar, colocar o cara num lugar que não é dele, que ele vai só dificultar o processo. Então é possível que o Edenilson sim seja devolvido ao seu lugar, né, como segundo volante. Isso a gente vai poder ver com o decorrer dos treinamentos e dos jogos, o que pensa o Mano Menezes. Que destacou também o trabalho do Paulo Autuori, que é uma novidade aqui no Internacional. Aliás, o presidente Alessandro Barcelos, quando apresenta o Mano Menezes, ele cita, até estava postada, né, na mesa, 5 cadeiras, William Thomas, Papaléu, Mano Menezes, Barcelos e o Paulo Autuori. E ele fala em configuração e mudança de organograma do departamento de futebol. Ele cita que o que o Inter está fazendo é algo que vai dar certo, né? Que o modelo é este. O Inter está colocando o departamento de futebol na mão de 2 profissionais. O Mano Menezes com o vestiário, o Paulo Autuori fazendo esse processo junto com o William Thomas como executivo. Então, assim, ele destacou que as coisas podem caminhar bem porque estão bem servidos. Só que ele fez questão de destacar também que não vai ser um processo talvez de muito médio prazo, vai ser algo que vai demorar, algo que talvez demande um pouco mais de tempo, que o Inter possa perder jogos, que o Inter possa oscilar, mas que há um trabalho para que o Inter resgate os bons resultados, os bons momentos e brigar pela parte de cima da tabela e também na Copa Sul-Americana. Queria fazer um destaque final sobre tudo isso, que é sobre o uso das categorias de base. O Mano Menezes é um profissional formado na base do Inter. Para quem não lembra, ele revelou o Nilmar, por exemplo. Ele que traz o Nilmar para Porto Alegre. E ele destaca que a base ela precisa ser feita de 2 formas, usada de 2 formas. A primeira, o Inter pode usar a base para evitar gastar em contratações medianas, em contratações que são caras e que acabam sendo quase do mesmo nível de jogadores da base. Mas que o Inter também precisa criar oportunidades, criar situações para que os jovens da base tenham oportunidade. Se o jovem da base é o terceiro reserva em algum momento da temporada, no outro ano ele já precisa ser o segundo reserva. Ele tem que ser utilizado, melhor visto pela diretoria do Internacional. Então assim, o discurso é lindo, né? A teoria é muito boa. Acho que o torcedor que ouviu as palavras do Mano Menezes sai com uma expectativa de, olha, eu concordo com isso, eu realmente acho que o caminho é esse, mas vamos ver se agora a gente consegue trazer isso para o lado prático da coisa, começando já com 2 pedreiras, né? O Fluminense no sábado, lá no Maracanã, e o Independiente Medellín jogando na Colômbia pela Copa Sul-Americana, jogo que é decisivo. Se o Inter perder para o Medellín, ele abre 5 pontos, faltando 9 em disputa, e a classificação começa a ficar bastante complicada. Beleza? Quero saber o que tu achou da coletiva do Mano Menezes. Se tu gostou da contratação ou não, deixa no comentário aqui. Não esquece do like no vídeo e de te inscrever. Afinal, a gente está chegando aos 90 mil inscritos. Estou em busca da plaquinha dos 100 mil e só vocês podem me ajudar. Beleza? Aquele abraço. Tamo junto. Tchau!